Hoje nós iremos fazer uma rede muito especial, porque nós queremos hoje falar sobre o Dia das Mães. Quantas mães nós temos aqui nessa noite? Uau, que tarefa árdua essa, né? A tarefa de ser mãe. E eu gostaria de convidar algumas mães e algumas filhas também, né? Para que nós pudéssemos compartilhar essa vida de mãe, né, gente? Quantas mães aí acham essa vida de mãe fácil? É fácil, bem facinha. Não é fácil? É bem facinha. Ser filha é fácil. Ela. Mãe eu não sei, Não mas é? ser filha é fácil. Eu gostaria de convidar a Gabriela, que é uma mãe, a mais nova mãe que nós temos aqui, né? Fora a Cláudia. Gostaria de convidar a Gabriela, que é mãe de primeira viagem, né? A Cláudia já tem outros, já estão adultos, já estão grandes. A mãe de primeira viagem, sim, pode ficar aqui, Gabriela. Quero convidar também a irmã Francisca, que já é uma mãe que já tem filho. Olha que adulto, mulher bonita, magra. É, já estava só para ela, gente. Ela perdeu aí quantos quilos? Perdeu 16 quilos, viu? Quem quiser emagrecer aí, só perguntar para a Francisca. Gostaria de convidar também a Nádia e a Priscila, que são mães aí. A Nádia já é vó, né? Já está na segunda fase. Hoje nós queremos falar sobre as gerações. Aqui, ó, senta do lado de cá para ficar mais. Vocês duas sentam de cá, nossas convidadas especiais, isso. E eu gostaria de convidar a Alessandra e a Rebeca. Isso. Que é a mãe de uma adolescente, né? Ai, ai. Ela já tá brava, a adolescente ali. Ó. Qual é a fase mais fácil, gente? Nós não sabemos, né? Qual é a fase mais fácil? Qual é a fase mais fácil? Não existe fase mais fácil. Aquela ali? Essa aí? É. Porque sem dormir de noite é a fase mais fácil. Olha que mulher estilosa, fitness. Outra musa também, magra. né? Agora está estilosa, emagreceu. Francisca, senta de cá. Ou então de cá, isso. Que aí elas duas sentam juntas ali. Então, queridas, hoje nós queremos falar sobre as estações da vida, né? E as gerações. Nós temos aí as estações da vida. E nós, mulheres, passamos por estações, né? Somos criança, depois vamos para a fase da adolescência, depois para a fase adulta, depois nos tornamos mães também, né? E aí de mães vamos ter avós, e assim, são as estações que nós passamos. E hoje eu trouxe essas mulheres para a gente compartilhar, né? Essa vida aí que nós passamos de ser mãe, que muita gente acha muito fácil. Não é fácil, mãe? Olha aí, viu? É fácil. Por isso que eu ia querer ter 12, né? Mas assim, eu pensei que era fácil. Tá. Gabi, conta pra nós como que tá sendo essa sua nova fase agora, mãe de primeira viagem. Funcionando? Tá. Então, tudo mudou na minha vida. A gente pensa que quando tá grávida, a gente tem noção, né, do que é ser mãe. Mas a partir do momento que eu ganhei ele, minha vida não foi mais a mesma. Eu tive um choque de realidade muito grande. E o que eu tive de conclusão, depois de muito estudo, né, depois de me entender, foi que morreu aquela Gabriela e nasceu uma nova Gabriela. Então, realmente mudou tudo da minha vida. Eu poderia dizer que foi, assim, fantasiar, né, a maternidade, como muitas pessoas, mas não vou fantasiar. Porque, para mim, foi um choque de realidade muito grande, né? As minhas prioridades ficam em segundo lugar. Então, essa forma de absorver foi difícil para mim. Hoje, meu filho vai fazer 2 anos e eu tenho a plena consciência, ele é minha vida, ele é tudo. Mas, no início, foi muito difícil para mim. E o que eu posso dizer é que a minha vida mudou totalmente. Hoje, eu sou a Gabriela mãe. Aquela Gabriela que não era mãe, não tem mais. Né? A minha vida mudou radicalmente e hoje eu tenho um motivo a mais para lutar e para viver, né? Meu filho. Então, é uma fase muito desafiadora, mas muito gratificante. Eu posso dizer que é o meu maior presente, assim, o que Deus
poderia me dar nessa terra foi meu filho. E como que é ser mãe e empreendedora? Porque não é só ser mãe, né, gente? Nós somos mãe, psicóloga, lavadeira, passadeira, cozinheira, conselheira, né? Governanta, motorista, né? Assim, como que está sendo essa fase de ter um filho bebê e trabalhar fora? Difícil demais. A gente pensa que não vai dar conta, né? Mas Deus dá força, mas é muito difícil, porque o Gabriel tem 2 anos e não dorme, eu trabalho o dia inteiro, eu chego 8 horas em casa, vou cuidar das minhas coisas, vou fazer ele dormir para no outro dia, 7, 8 horas acordar, para levar ele para a escola, para trabalhar. Então, assim, uma rotina muito difícil, né? Muito desafiador. Ser mãe, ser empreendedora, eu sou mãe, empreendedora, corretora, líder, dirijo, sou esposa, são muitas coisas. E só Deus mesmo para me ajudar. Mas eu consigo conciliar as coisas hoje porque eu não carrego mais aquela culpa que eu carregava. Porque tudo que eu faço é o meu melhor, né? Eu preciso trabalhar por ele, eu preciso deixar ele na escola, eu preciso dar o meu melhor no trabalho. Então, eu abandonei a culpa que não vem de Deus e concilio as coisas da melhor forma. Não é fácil, é muito difícil. Mas, assim, eu joguei a culpa fora e isso tem me ajudado muito. O fato de não me culpar tanto. Muitas mães nessa fase têm aquela culpa de ir trabalhar, né? E deixar na escola, ou deixar com alguém, ou alguém fazer alguma coisa, né? Nós temos esse medo, essa culpa. E ficamos nos cobrando muito. E é algo que nós precisamos aprender, igual a Gabi falou, né? Aprender porque aquela criança não pode dominar tudo, né? Porque se deixar, nós não fazemos mais nada por causa das crianças, porque são pequenos e porque às vezes queremos nos ater somente a eles e não podemos. A vida continua, né? O trabalho continua, as coisas continuam e enfim, eles vão crescer, como muitas mulheres eu vejo na fase da minha mãe, da minha avó, que muitas mulheres deixaram de trabalhar, deixaram de fazer várias coisas. E quando os filhos cresceram, foram embora e elas ficaram, né? Sim. E aí não tinham rendas, talvez não tinham outro recurso, não sabiam fazer outras coisas, mas hoje, graças a Deus, nós vivemos um novo tempo onde as mulheres podem trabalhar, onde as mulheres podem cuidar dos seus filhos, e é claro, tem que saber dosar as coisas, né? Porque você também não pode só trabalhar e deixar o filho, porque grandes filhos hoje que estão aí marginalizados são porque as mães chegam em casa e dizem assim, eu trabalho. Tá, você trabalha, e quem cuida da criança? Ela vai se criar só? Eu conheci uma irmã mesmo que ela vinha para a igreja e a dela era pequenininha. E ela trabalhava e deixava a pequenininha só em casa. Não deixava com ninguém, deixava só com os outros irmãos, né? E eu falava assim para ela, será que o salário que você ganha hoje, você ganha um salário mínimo, o salário que você ganha hoje compensa você deixar seus filhos sozinhos em casa? Ela compensa. Anos se passaram e aí todos cresceram. E um belo dia, ela descobriu que o filho não estava indo para a escola, tinha 3 meses. Ele já estava envolvido com drogas. Logo depois, saiu até na TV que ele foi roubar um carro, levou um tiro. Então, assim, nós precisamos ter graça de Deus nessa fase, né, Gabi? Porque você não pode deixar de trabalhar, mas também não pode abandonar o filho, porque a responsabilidade é nossa de cuidar, né? O futuro dessa criança está nas nossas mãos. Verdade. E assim, o fato da gente trabalhar não tira a nossa responsabilidade sobre tudo, porque a gente justifica muito, né? Sim. E aí eu sou mãe, eu sou esposa por uma escolha, então eu tenho que cumprir os meus papéis, porque eu escolhi ser mãe, né? E eu tenho uma vida ali a zelar, então nada justifica, a gente tem que ter responsabilidades bem distribuídas. Se eu decidir ele trabalhar, eu escolhi ser empreendedora, eu escolhi trabalhar, meu filho não tem nada a ver com isso. Então, eu chego à noite, eu não posso falar que eu estou cansada e que ele vá dormir, não. Eu escolhi aquilo, então eu tenho que arcar com todas as minhas responsabilidades com excelência. Porque o filho não tem culpa da nossa rotina pesada e nem dos nossos problemas, né? Então, é isso que eu venho aprendendo, né, na minha maternidade, ainda muito recente, mas que tem me ajudado. Ser excelente em todas as áreas. Eu falho, sim, como todos nós, mas eu busco ser excelente e não busco descontar as minhas culpas no meu filho, que a gente tende a fazer isso, né? Então, eu tenho aprendido, tenho em Deus mesmo buscado, estudado,
treinado a minha mente, porque a mente da gente é nossa vilã, e tem me ajudado, assim, muito, né? Glória a Deus. E aí nós temos ali a Alessandra e a Rebeca. Eu vou começar pela Rebeca. Começar pela filha. Rebeca, quais são as frases que a sua mãe mais fala lá na sua casa? Ai, ela vai, ó. Vocês viram a mãe, né? Vocês viram a mãe, né? Vai lá, Rebeca. Vai lá, Rebeca. Uma coisa que ela sempre fala é: ajuda a morrer, menina. Ajuda a morrer. Como é que ajuda a morrer? É porque ela tá fazendo as coisas, ela fica me pedindo. Aí ela me grita: me ajuda aqui a morrer, menina. Me ajuda aqui a morrer. E a sua, Priscila? Quais são as frases que sua mãe mais fala? Você acha que Deus não vai me mostrar, Priscila? Eu acho que todo mundo tinha que ser filho de crente, gente, pelo menos uma vez na vida. E você, Emily? O que sua mãe fala? As frases. Sua mãe é perfeita, né? Eu costumo fazer uma brincadeira com a minha mãe. Minha mãe antigamente era mais bruta, mais rígida. Então tudo já era resposta na lata. Mas agora ela mudou, né? Aí o que eu faço? Eu tenho o costume de brincar com ela, repetindo o comportamento dela do passado. Aí pode contar essa? Tá bom, eu vou contar. Aí então tá bom. Eu tava na cozinha e eu estava fazendo arroz na panela elétrica, só que já estava pronto. Aí eu falei: mãe, desliga a panela para mim, por favor, que eu só vou ali no banheiro rapidinho e já volto. Aí fui no banheiro e voltei, a panela estava ligada. Aí eu falei: mãe, o que eu pedi para você fazer? Igualzinho ela fazia. O que eu pedi para você fazer? Ela o quê? Eu falei: desligar a panela, tá vendo? Eu falo que você entra no ouvido e sai na bunda. Sim. É porque nunca escuta, gente. Lá na casa de vocês também é assim? Ela riu tanto que ela fez xixi na roupa, teve que trocar de roupa. É, porque entrar no ouvido e sair no outro não funciona mais, né? Então arrumei outra tática. Aí eu costumo sempre falar as frases que ela sempre falava pra gente, né, antigamente. Mas ela ri demais, é muito engraçado. E aí, Alessandra, como que é ser mãe de uma adolescente nessa fase? Alô? Oi. A minha menina não é tão assim, não me dá muito trabalho não, né? Vigia. Qual foi o maior trabalho que ela te deu? Qual Hã? foi o maior trabalho que ela te deu? Menina, tu tem que ir pro céu. É santa. Não, um trabalho assim que ela me dá muito. É porque, santa essa criança. Nós adolescentes aqui, quando é adolescente, eles não escutam, né? A gente chama e fala. Aí é só dentro do quarto trancado, né? Você fica dentro do quarto trancado, Pode ver que tem filho adolescente. Não fala nada, fica calada, como se não tivesse ninguém dentro de casa. Esse é um trabalho que ela me dá muito, eu tenho muito pela já disse com ela sabe. Abre essa porta desse quarto! Aí eu fico nervosa, né? Abre essa porta, eu quero te ver! É assim, aí eu falo: Rebeca, aí ela parece que não tem ninguém dentro de casa. É muito ruim. Fica no mundinho dele. Os adolescentes tem esses momentos, né? Que eles querem ficar trancados dentro do quarto. Então eu quero te ver o que você está fazendo dentro do seu quarto. Pode deixar a porta aberta. Filho de crente, viu? Filho de crente, viu? Você já acordou algum dia cheia de óleo na testa, Rebeca? Não. Ela vai acordar. Sua mãe não orou por você de madrugada, te ungiu toda? Não, isso é a mãe da Priscila. Você já acordou, Priscila? Quem nunca, gente? Pelo amor de Deus. Lá em casa era assim, ó. Eu lavava o meu cabelo, escovava para ir trabalhar no outro dia super bem arrumada, né? Que eu levantava cedo. Quando eu acordava, meu cabelo grudado na minha cabeça. Aí eu: meu Deus, não é possível que eu suei tanto, uma água. Eu: mãe, o que você tá fazendo? Orei em vocês tudo essa madrugada. Confia, viu? E até hoje, tá? Se dormir lá na casa da minha mãe. E não tem essa não é só o filho não, as visitas também. As visitas. Todo mundo. Ela unge as portas, as pessoas que estão dentro da casa. Então, se você quiser, irmão, orar... Tô brincando. Dorme lá na casa do pastor Tim. Nádia, conta pra nós como que é a Priscila. A Priscila... A paz, Senhor.
A Priscila é isso aí que vocês estão vendo, né? Leva tudo na brincadeira, tá bom? Mas é uma ótima filha, tá bom? É uma filha, é uma amiga, é aquela presente em todas as horas, tanto na minha vida quanto na vida do pai, do irmão, na vida da avó. Então, é aquela pessoa, assim, sempre presente, sempre. Ela é minha secretária, sabe? E quando eu estou pensando em fazer aqui, ela já fez, ela já organizou tudo. E é isso aí, ela é uma benção. E qual foi o maior trabalho que ela já te deu? Então, né? 2012. Nem sempre foi assim. Já me defendendo. É verdade, nem sempre foi assim, né? A Priscila, ela me deu muito trabalho. Quando adolescente, assim, 17 para 18 anos, ela foi embora de casa. Aos 18 anos, ela foi embora de casa, né? Porque ela sempre quis ser independente. Ela estudou na Fundação Bradesco, então, assim, ela sempre foi uma menina muito estudiosa, mas sempre ela via lá na frente. Então, né? Ela foi criada num lar evangélico e ela sempre quis conhecer o mundo, né? Independente do que eu falava, do que o pai falava, do que as pessoas falavam, ela sempre teve o desejo de conhecer o mundo. Era uma coisa incrível, era dela. Era uma coisa assim dela. E aí, com 18 anos, ela foi embora. Né? Então, foi um momento assim difícil para mim, para o pastor Tim, né? Mas Deus tinha um propósito, né? Como Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, assim, nós pagamos um preço muito grande, foi muito difícil. Choramos muito, né? Para nós, assim, foi um baque, foi um choque, porque a gente não esperava, né? A gente não esperava, porque o filho, ele dá trabalho, né? Mas aí você vai levando, vai relevando, vai relevando. Mas faz tudo por eles, né? Você faz tudo por ele, exatamente, essa palavra certa. Nós fizemos tudo por ela. Só que ela decidiu, né? E já estava de maior, com 18 anos, né? Então, o caminho eu ensinei, o caminho o pai ensinou, né? Nós ensinamos. A Bíblia fala que a gente ensina o caminho que a criança deve andar para quando ele for grande, né? Ele não se desviar dele. Então, nós ensinamos tudo, mas aí foi uma decisão dela, né? É igual o pai dela falou, né? Eu vou sempre ser seu pai, ela vai sempre ser, sua mãe vai sempre ser sua mãe, nós sempre vamos estar aqui. Entendeu? Então, ela foi viver a vida dela e não foi fácil. Sofreu muito, né? Passou por muita coisa. Igual ela está falando aqui, né? Vários perrengues. Vários perrengues, né? Mas nós não deixamos de lutar por ela, não deixamos de orar. Então, assim, eu não sei se alguém aqui está passando problema com o filho, mas nunca desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista da sua família, porque... Conta a oração que você fazia para a igreja. Não. Vou pular essa parte da oração que eu fazia. Conta porque é muito boa e morreu demais. É que ela gosta, eu falava bem assim, Senhor, eu não criei filho para virar lenha no inferno. Você que é mãe, gente, ora assim pelo seu filho. Senhor, eu não aceito, meu filho não vai virar lenha no inferno. Eu criei para ir para o céu, então essa era a minha oração, né? Então, assim, quando ela foi embora, a gente ficou muito triste, muito angustiado, né? Chorávamos muito, mas aí depois eu entreguei para Deus, né? Falei, vai ser feita a vontade do Senhor. E realmente, Deus fez a vontade dele, né? E ela não voltou, né? Voltou entre aspas. Ela foi morar junto, que hoje é o esposo dela, com o Henrique, né? E ele não era evangélico, né? E, assim, foi um jogo desigual, né? Então, já começou, o que começa errado, né? Então, era um jogo desigual e começou a ter muitas brigas, muita coisa, né? E aí ela foi vendo, né, como era boa a casa de mamãe, né? Como era bom ter a mamãe ali ungindo, né? De madrugada, pagando o preço. Igual ela fala, né? Eu acordei um dia, mãe, descobri que a mãe era eu tinha que fazer almoço, eu tinha que lavar roupa. Foi um baque, né? Tipo isso. Eu tinha que fazer tudo. E, né, mas... Qual conselho você daria para uma mãe que está vivendo uma situação dessa hoje? Não pare de orar, não pare de acreditar, lute pelos seus filhos. E outra coisa,
se você perdoar, esqueça, né? Porque a Priscila, ela aprontou muito, mas depois que ela voltou, né? Eu esqueci, eu perdoei mesmo, nunca joguei na cara dela o que ela... Tô falando aqui, né? Eu tô falando aqui, contando, né? Mas eu nunca, o que ela fez no passado, eu nunca joguei na cara dela, né? Outras pessoas já tentaram trazer à tona aquilo que ela fez, eu não deixo, eu não permito. Eu falei, não, o que ela fez ficou para trás. Agora é nova vida, né? Então, assim, porque tem mãe, tem esposa, né? Que acontece alguma coisa, qualquer briga, qualquer discussão. Olha, isso está acontecendo porque você era você foi uma má filha. Não, entendeu? Não, eu nunca falei isso e nem nunca vou falar, né? E é isso. E agora, Priscila, você sendo mãe, como é que é? Porque lá você não era, né? De guerra, nunca pare de lutar. Você já ungiu a Esther? Já, gente, eu unjo muito a Esther. Filho de crente, aprendi com a minha mãe, né? A menina também acorda toda melecada de óleo. Então, ela pede, a Esther que unge a gente hoje em dia. Hoje eu fui ungida pela mãe, hoje sou ungida pela filha. É uma assim, né? Então, né, como minha mãe contou, eu sempre fui uma pessoa, gente, que eu queria conhecer o mundo. Eu sempre fui assim, né? Então, eu fui muito bem criada pelo meu pai e pela minha mãe. A minha referência familiar, apesar de eu já ter a minha família, mas a minha referência de família, assim, base é eles, de relacionamento, de casal. Minha mãe sempre foi uma mãe de excelência, meu pai sempre foi um pai de excelência. Mas eu sempre quis mais. Eu não consigo nem dizer assim, né? Eu sempre quis mais, eu sempre quis ser independente, eu sempre quis ganhar o meu dinheiro. Eu lembro que eu tinha 14 anos, né, mãe? Eu virei para minha mãe e falei, quero trabalhar. Aí meu pai, Pia, mas papai dá tudo. Eu falei, não, mas eu quero trabalhar. Sim, eu quero ir. E eu fui, eu comecei a trabalhar, e depois eu entrei até no banco, trabalhei no banco. E foi quando eu decidi sair de casa, né? E foi uma decisão... Por quê? Eu vivia dentro de um lar evangélico e foi uma escolha minha ser evangélica. Não é crente, é filho de crente. Não existe. Não existe isso. Não é porque você é crente que seu filho é crente. Não. Ele tem que escolher. Você ensina e seu filho escolhe. Quando eu fiz 12 anos, eu virei para o meu pai e falei assim, eu quero conhecer sobre as religiões. Por que essa aqui é certa? E eu comecei a estudar, gente. Eu estudei sobre tudo, sobre ocultismo, satanismo, umbanda, quimbanda, estudei sobre catolicismo, sobre budismo, islã. Eu estudei tudo mesmo. E aí eu virei para o meu pai e falei, pai, realmente, é isso aqui que eu quero para mim. E aí foi quando eu batizei nas águas, eu tinha 12, né, mãe? Eu tinha 12 anos. Então, eu sempre fui uma pessoa muito opiniosa, sempre fui assim, né? Ô, Senhor, e a Esther é assim também, viu, gente? Senhor. Mas... a gente planta, a gente colhe, Senhor. Então, assim, quando eu sempre falava para minha mãe e para meu pai, quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. Era todo... Minha mãe é uma cantiga de grilo. E eu falava. Então, quando eu fiz 18 anos, um mês depois eu saí de casa. Quando eu paro para pensar, eu nem lembro o que passou pela minha cabeça, assim, de verdade. É isso que eu ia te perguntar agora. Valeu a pena você deixar então, sua família? Eu acho que, assim, hoje, a Priscila de hoje não faria mais isso, nunca. E a Priscila, tanto é que eu aconselho, qualquer jovem que chegar perto de mim, eu falo, olha, aproveita. Eu falo pro meu irmão, porque meu irmão vai fazer 25 e ainda mora com minha mãe e com meu pai, né? E eu falo pra ele, eu acho que ele traumatizou de me ver saindo de casa e ele não quer sair. Então, passou já. Mas eu falo pra ele, João, você tá certo, cara, tem que aproveitar, porque meu pai e minha mãe são aquelas pessoas assim, ó, vocês querem estudar? Minha mãe, eu lembro que ela segurava a barra e eu estudava, eu trabalhava, e eu chegava, eu sempre tinha comida quentinha, uma caminha quentinha, minhas roupas lavadas, passadas, assim, sempre tive o apoio do meu pai e da minha mãe, sempre. Meu pai, se eu falasse assim, eu quero fazer um curso tal, meu pai pagava, eu não quero mais isso, quero aquilo, meu pai fazia. Então, assim, eu falo pro meu irmão hoje, aproveita, sai daqui um homem bem-sucedido. Eu quis viver no mundo, né? Não sei o que aconteceu comigo. Mas, Satanás, minha mãe, mas eu
hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, primeiro, eu não me casaria tão nova, porque eu me casei muito nova. Eu tinha 18 anos, né, quando eu me casei. Eu não me casaria tão nova, eu não teria saído de casa. Mas eu só sou a pessoa que eu sou hoje pelo que eu vivi. Você tinha que amadurecer. Eu tinha que passar por aqui. E agora, como que é a Priscila mãe? Então, né, gente? Então. A sua filha tem o quê? 5 anos, A Esté tem 4 anos. A Esté, quando a gente decidiu ter Esté, eu já tinha 7 anos de casada com o Henrique. E não foi uma decisão que partiu de mim. Eu nunca quis ser mãe, na verdade, assim. Eu tinha vontade de ter um filho, mas... Sabe aquela coisa assim? Eu tenho vontade de ter um filho. E aí, o Henrique, ele sempre quis ser pai. Eu lembro que a gente tinha 18 anos, ele me conheceu, assim, ó, o primeiro beijo, ele falou, você vai ser a mãe dos meus filhos. Tá acabado. Tá acabado, acabou. E ele sempre falava, vamos ter filho. Aí eu falava assim pra ele, gente, não, deixa eu terminar a faculdade. Aí eu terminei a faculdade, vamos ter filho. Aí eu, não, deixa eu passar no concurso. Aí o dia que eu tomei posse no concurso, no outro dia ele sentou comigo. Ele, Priscila, o negócio é o seguinte, se você não engravidar, aí a gente vai terminar, porque não dá certo. Eu quero ser pai. E ele plantou o desejo no meu coração. Então, assim, quando eu falei, não, então tá bom, né, vamos lá agora. Aí eu parei de tomar remédio, gente, fui no médico, bem bonita. O médico falou o que pra mim, pastora? 1 ano. Aí o que eu falei? Glórias, vou me programar, 1 ano para me programar. 1 mês depois, eu tava grávida. Que nem eu. Parei de tomar remédio num dia, acho que no outro dia eu estava grávida. Eu também. E aí, quando eu descobri que estava grávida, assim, é um misto, né, de sensação, de emoção. A Gabi compartilhando aqui das dificuldades dela. Porque, assim, eu saí da casa da minha mãe e do meu pai e eu tinha uma vida muito boa lá. Muito, muito, muito boa, muito tranquila, assim. Eu estudava só e trabalhava. E quando eu casei com o Henrique, apesar das nossas diferenças e das dificuldades que a gente passou no relacionamento, a minha vida também era muito tranquila. Então, eu fazia janta quando eu queria, gente, fazia almoço. A gente lanchava na rua. Eu lembro que a gente gastava 1.500 de lanche todo dia, todo mês. 1.500. A gente só comia na rua. Você dorme em qualquer lugar, de qualquer jeito. Vamos viajar? Eu lembro que teve um dia que a gente viajou, eu estava de short e regata. Eu passei 3 dias dormindo no carro. Então, assim... Não tinha criança, não tinha menino, nem pensava. Era vamos, fui, foi. E aí, quando eu engravidei, então, para mim foi um baque, assim, até eu entender que tinha um ser gerando dentro de mim, que eu tinha que parar de palhaçada, que eu tinha que ser uma pessoa mais séria, né? Eu falava, não, mas... Aí, quando a menina nasceu, você falou, agora eu tenho que ser crente de verdade. E quando nasce, o choque da realidade então, grande, né? É muito difícil. Olha, eu costumo falar para todas as minhas amigas, gente, não, essa maternidade de novela não existe, não adianta. A Esté, eu falo que ela é a minha melhor escolha, ela foi a melhor decisão que eu tomei em 28 anos, foi a Esté. Ter escolhido ter ela foi a melhor decisão. Mas é o desafio diário da minha vida, todos os dias. Eu brinquei aqui com a Gabi agora, eu falei, Gabi, a Esté dormiu no aniversário de 2 anos dela. Eu lembro que teve um dia que eu nem sei como eu voltei de serviço para casa. Eu dormi no volante e voltei. Deus me guiou. Então, assim, é difícil. E hoje, né, eu olho para a Esté e como eu já fiz, porque minha mãe não, minha mãe foi uma excelente filha, tá? Minha mãe, de verdade. Diferente de você, né? Não, sim, diferente de mim. Minha mãe, eu acho que para ela ter uma filha como eu foi um baque. Porque ela foi uma filha assim, até hoje, minha avó fala para mim, minha mãe, ela casou virgem, minha mãe, ela, sabe, assim, ela tem uma história muito diferente da minha. Agora, como eu já passei por muita coisa, eu já olho a Esté assim, não... eu não vou tentar ir por esse caminho, eu vou tentar ir por esse, né? Tentar respeitar ao máximo as decisões, né? Porque eu costumo dizer assim, eu saí de casa, um dos motivos de eu ter saído de casa foi para respeitar os meus pais, né? Eu nunca quis aprontar dentro da casa da minha mãe, sair, chegar de madrugada. Meu pai tinha horário, jamais. Lá na casa do meu pai... Não, porque você ia morrer também, né? Não existia essa chegar lá opção. na porta e ia morrer. Não existe. Não, nunca existiu, gente. Então, assim, eu acho que quando você... Hoje eu sou mãe e eu entendo um pouco, né? Sua casa, suas regras.
Então, lá na casa do meu pai era 10 horas, ó, todo mundo, internet desligada e todo mundo deitado. Não tinha essa, não. E aí eu olhei para a situação e falei, eu não vou desrespeitar o meu pai e a minha mãe. Se eu quero sair, viver... Gente, vou contar para vocês uma coisa. Eu fiquei desviada 3 anos, nunca bebi, pastor. O que eu fiz na minha vida, meu Deus? Não bebia, não... era só, assim, curiosidade mesmo. E... Era o capeta mesmo, era o cão. Não tinha outra coisa, não. Era o cão mesmo, atentando. Mas, enfim, depois que eu fui mãe, eu também... depois que eu casei, eu me tornei amiga da minha mãe. Porque quando a gente é filha mulher, assim, não sei, né? A gente tem uns conflitos com a mãe. A gente acha que a mãe tá pegando no pé, né? Eu falava, ai, minha mãe tá fazendo isso porque ela não podia fazer quando ela tinha minha idade. Agora ela não quer deixar eu fazer, que coisa. E não é. Depois que eu casei, eu entendi, tipo assim, o sacrifício que minha mãe fazia. Minha mãe abriu mão de trabalhar para criar a gente, né? Então eu entendi. Eu falava assim, cara, hoje eu sei como que é ruim você fazer uma coisa por uma pessoa e a pessoa não te dá valor, não te agradecer. Então, eu me tornei melhor amiga da minha mãe quando eu casei. E quando eu tive a Esther, foi uma virada, assim, né, mãe? De realidade. Eu olhei para minha mãe, assim, e eu comecei a enxergar nela coisas que eu nunca tinha enxergado a minha vida toda. Assim, a força, a coragem. Cara, eu falava, mãe, como, assim? E hoje em dia, eu penso, assim, eu falo, nossa, eu nem imagino que meus pais passaram quando eu saí de casa. Eu fico pensando assim, eu não imagino, eu espero não passar por isso, né? Eu oro todos os dias para que essa maldição tenha sido quebrada. Tô brincando, né? Mas também, gente, não é o fim do mundo, tá? Se seu filho resolver sair de casa, faça como os meus pais, apoie ele, assim, fique do lado dele, porque minha mãe derrame o óleo, né? Minha mãe falou uma coisa aqui, é real. Minha mãe e meu pai, eles nunca jogaram assim na minha cara. Ó, você está passando por isso porque você fez aquilo. Eu mesma sei, eu fico de boa. Não precisa nem falar. É a graça, né? Então, assim, sejam esse tipo de pai, esse tipo de mãe, assim, você que está aqui hoje, sabe? Seja amigo do seu filho. Hoje, eu posso falar que eu me tornei uma boa filha depois de toda a experiência que eu tive. Tornou, Nádia? Tornou uma boa filha? Hoje eu me considero uma boa filha. Hoje eu me considero a filha que eu gostaria de ter. Tem hora que eu penso que ela é minha mãe. Virou, foi? Virou, o jogo virou. Mas nós passamos por essa fase também, né, gente? A gente tem a fase que a gente é cuidado, né, pelas mães, e depois vai sendo cuidado pelos filhos. Porque quem sabe mexer no celular aí, gente? Não sabe, né? Aí tem que ficar atrás do menino. Fulano, arruma isso aqui pra mim. Ei, ciclano, e como é que ajeita isso aqui? Não, como é que entra no banco aqui? Não é assim? Então, a gente passa por essa fase. A fase que a gente ensina e depois a fase que eles vêm nos ensinar, né? Eu vivi isso muito com o Sandro Lucas também, que eu levava ele para todo canto de carro. Então, quando ele tirou a carteira, aí ele começou a me levar, né? Agora é com a Emily, que a Emily também tirou a carteira agora. Então, agora... A Emily não gosta muito, não, sabe? Eu tenho que continuar dirigindo para ela. Mas é uma fase que a gente vai trocando, né? E vai aprendendo uma com as outras, né? Francisca já tem um filho, já... Dois já tem 30 anos, né, Francisca? 3. Já são adultos, né? Já são adultos. Como que é essa fase, Francisca, de filhos que já são pais, né? Já está numa fase bem mais velha. A preocupação só aumenta. Só aumenta? Esses dias nós estávamos com o pastor Laírto, né? E ele falou assim para nós, né? Pastor, não acaba não. Depois que nasce, que e cresce, vai indo, e casa, você pensa assim, vai casar, graças a Deus, acabar meu problema. Todo domingo está na casa. Acaba não. Continua, saiu e volta 3. Continua os problemas, né? Ainda vem mais, né? Que entra a nora, o genro, então é preocupação a mais. Além dos filhos, vem as noras, né? Genro, né? Então, e como que é essa fase com as noras? A minha nora, antes, quando ele conheceu ela, eu falei, Senhor, me ensina a amar ela como minha filha. E Deus me ensinou. Que bom. Eu amo ela como amo minha filha. Tá ali, ó. Cadê? Ali, ó. O genro também amo como filho. Então, a gente não teve esse atrito de sogra, de genro, não temos isso. Glória a Deus, né? E eu isso não é muito quero importante. ter nenhuma.
ou com nenhum, não quero essa fase ruim para mim, nem para elas. É porque é ruim, né, esse atrito. Na verdade, é uma disputa pelo filho, né? Não tem. Que muitas mães não querem liberar o filho e fica disputando com as noras e não entendem que aquele filho já chegou na fase de tchau, vai embora, vai ver sua vida, não é? E assim, quando eles são adultos, pastor, a preocupação aumenta porque você está na sua casa e muitas vezes você não sabe o que, é que eles estão passando. Então, você tem que ter a confiança no Senhor para que Deus venha guardar, né, suprir a necessidade que eles estão precisando. E tem que ter muita fé. A fé, quando você tem filhos adultos, tem que ser triplicada, porque você sofre mais quando eles são adultos, né? É porque quando eles estão em casa, você está vendo, né? Está ali ao seu redor. Mas quando vai para a rua, você não sabe mais o que faz. E ser mãe assim é sair da bolha, né? Deixar de cuidar, de ser cuidada, né, por o pai, a mãe, para ir cuidar. E é um cuidado que nunca cessa. É um cuidado que nunca cessa. Quem é cessa. mãe, né, quem já é avó, sabe, nunca cessa. E como que é ser avó? Aí, já é outra fase, né? É outra como que fase. É ser avó? Você ama mais os netos que os filhos. É, Nádia? Você dava dinheiro para os netos, né? Os filhos você dava, não dava, né? Porque, na verdade, nem tinha. Agora, já dá mais, né? Então, você cuida mais dos netos. O amor, acho que sai um pouco dos filhos e vai para os netos. Como que é aí, Nádia, ser vó? Fala aí para nós. Ser vó é tudo de bom, né? É o filho com açúcar, né? Então... É o filho que você não precisa educar, né? Só estragar. Só estragar. Que legal. Não, mas eu não faço isso, não. Eu não faço, não, né? Porque eu sei que a Estela tem, assim, a personalidade dela é bem forte, então... Será para quem puxou? Será para quem, né? Então, assim, se a mãe dela fala, né? Aí eu cumpro, né? Tem hora que não é 100% não, mas não é 100% não, mas o que eu posso, às vezes eu olho e eu vejo assim que ela quer dar birra, que ela quer fazer o que ela quer, aí eu já puxo o freio, né? Aí eu falo, então a vovó não vai fazer isso não, sua mãe estava certa, viu? Ela, não, vó, desculpa. Aí já era, né? Aí já era. Já conquistou o coração, faz tudo. Aí eu vou de novo, né? Eu tento de novo, aí ela apronta de novo. Ai, vó, desculpa. Aí eu falei, não, mas você já acabou de me pedir desculpa, já está fazendo, é por isso que sua mãe te coloca de castigo, né, Esté? Tá bom, vó, mas eu não faço mais, não. E assim vai, né? Mas é uma benção, Esté é uma benção. Eu sempre falo para a Emily que quando ela tiver os filhos dela, a minha função é estragar, né? Porque a minha de educar já passou. Essa é dela. Então, a minha função é estragar, né? Beijar, ir para a rua. E quando voltar, falar, toma, porque não é minha função. Porque todas as mães falam, né? As minhas amigas pastoras, amigas que já são avós, elas falam que é a melhor fase. Justamente por causa disso, né? Você não tem mais aquela preocupação, não é mais sua de educar, de se preocupar, de trabalhar para sustentar. Não, você tem que cuidar apenas, né? Uma vez eu estava... Sua mãe se preocupa? Minha mãe também se preocupava. Eu estava lendo uma reportagem falando da importância dos avós na vida dos netos. Porque o pai está naquela fase de bater mesmo, de chamar atenção, de educar, de brigar, né? E nessa fase nós somos ruins, né? Meu pai só briga, meu pai só reclama. E eles vão para onde? Para a avó. E a avó é aquela que já passou por essa fase e vai saber trazer o alento que ele precisa. De dizer, seu pai está certo, meu filho. Né? O papai bateu, mas o papai ama. Mas ele tem com quem desabafar. Então, é muito importante essa fase dos avós na vida dos filhos, né? E você, Emily? Minha mãe é terrível. Por que sua mãe é terrível? Tô brincando. Comentando um pouquinho do que a Priscila falou ali, né? Que ela falou que, às vezes, a filha tem esse negócio de fugir da mãe e tal. E um conselho que eu deixo, principalmente para as mais novas ainda, que moram com os pais e tudo mais, seja sempre... Eita, glória a Deus, não quer sair aqui a palavra.
seja sempre cúmplice da sua mãe, porque eu penso diferente um pouco, assim. Eu sempre fui muito cúmplice da minha mãe, né, mãe? A gente sempre fez tudo juntas. Minha mãe vai ali na esquina ver um negócio, sei lá, um sapato. Emily viu um sapato, a coisa mais você precisa ver. Vamos lá, vamos. Aí a gente sai para ver o sapato. Nem vai comprar, a gente só vai ver. Só vai ver mesmo. E, assim, um conselho que eu deixo é sempre esteja perto, sempre queira estar perto, sempre queira sair. Nem que seja para ir, sei lá, na padaria ver uma balinha. Porque eu e minha mãe é assim, quando a gente pega o carro e sai, meu pai já diz, o que vocês vão aprontar? E a gente dá uma volta, a gente não compra nada. Mas a gente dá uma volta em tudo. Vai em Taguatinga, vai aonde, vai não sei onde. Vai no plano, a gente está indo no plano fazer aula toda semana, né? Então, quando a gente vai, meu pai já liga. Eu já sei que vocês vão voltar tarde. Eu sei que vocês estão aprontando. Então, a gente, assim, tem muitas memórias. Porque eu penso assim, os nossos pais, eles são passageiros. Eles vão primeiro que a gente, né? É para ser, né? É a lei da vida, isso. Os pais irem primeiro. Então, assim, eu acredito que enquanto a gente está aqui, a gente tem que criar o máximo de memórias possíveis com eles, porque, querendo ou não, eles são passageiros. E, assim, por mais que você pense que seja besteira, ou que seja uma pequena coisa, ou que você não vai aprender nada, você acaba aprendendo. Porque mãe viveu muito mais que a gente, assim. Minha mãe viveu quase 30 anos a mais que eu. Então, eu acredito que esses 30 anos ela tem muito a me ensinar. E pode ser que seja uma coisa pequena, mas que vai fazer falta para mim um dia. Então, eu aproveito todos os segundos. Se a minha mãe vai na esquina, mãe, vai onde? Vai onde? Ela, vou ali, vamos. Então, assim, todo o tempo a gente está junto. A gente está agora com a mania de sempre comprar roupa igual. A gente vai na loja, olha, mãe, que vestido lindo. Então, tu fica com azul e eu fico com vermelho. Então, tá bom, a gente usa domingo, tá bom? Né? A gente está sempre assim, vai fazer comida junto, vai limpar a casa, vai fazer junto. E é isso, a gente sempre tenta encaixar a nossa rotina, que a gente tem um costume de escrever, né, o que a gente vai fazer durante a semana. Aí lá vem minha mãe, com o planner dela da semana para a gente planejar juntas, para a gente dar certo, sair junto, para fazer tudo certo, para dar tudo certo. Então, um conselho que eu deixo para vocês, estejam sempre próximos, porque acontece, você nunca sabe quando a pessoa vai estar do seu lado e quando ela não vai estar. Então, você tem que aproveitar todo momento possível com as pessoas importantes que você tem. E até porque vai casar, né? E a gente sente a falta da mãe. Quando eu casei, foi muito ruim. A gente sente... Quando a gente casa, a gente sente falta. Quando a gente vira mãe, a gente sente falta, né? O valor que a gente dá na nossa mãe quando a gente tem filha é outro. Quando a gente chega em casa e quer a janta, e se a gente não fizer a janta, não vai ter janta, a gente sente falta. A gente sente falta o tempo todo, a gente sente falta. Entendeu? Principalmente da comida, né? A pior fase é quando você casa, que depois que venha... Passa a festa, a glória, a lua, o mel. Aí você fala, você chega agora na cozinha procurando a sua mãe, é a minha sua mãe para perguntar se o almoço está pronto. Você é a mãe. Essa é a pior fase, né? Depois. É bem... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as mães? Ninguém? Ninguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma fase aí? Talvez alguma situação que você está vivendo em casa e precisa de um conselho, de um auxílio. Fala mais alto, amigo. Pode falar. Ela perguntou se ser mãe de filho homem é mais difícil. Eu lido com 3 homens, né? Aí tem o meu cúmplice. Ela não sabe o que é ser mãe de filha mulher, só tem homem. É porque a minha filha viveu mais com minha mãe, né? A gente é muito unida, mas ela viveu mais com minha mãe. Então, eu convivi mais com 3 homens. Eu convivo mais com 3 homens. E não é fácil. Não é. Os homens são mais cabeça dura. São mais cabeça dura. Mas eu tenho... tem uma mãe contrária aqui, gente. Vai lá, Nádia. O meu é diferente, né? Que o meu, João Paulo, ele é totalmente diferente da Priscila. Então, assim... Bem que nasceu. Eu entendo, porque ele é o preferido, gente. Não é porque ele é o preferido, Temos não. mágoas aqui. É porque ele nem chorava quando era bebê, então isso é um... Minha mãe diz, gente, que eu chorava tanto quando eu era pequena, e meu irmão é a paz, ele é a paz. Eu costumo falar, eu sou o furacão lá de casa, e o João é a calmaria. Tanto é que vocês não conhecem o João. Quem conhece o João aqui, gente? Ninguém conhece, só as meninas.
Você não vai ver. Ó, eu sou assim, né? Eu não sou tímida, eu sou. Falo. O João, se ele vier aqui na igreja um dia, vocês vão ter que chegar nele e falar: oi, João. Aí você chega aqui, ó. Você ouvir ele falar: oi. É assim, é porque o pai dela conversa demais, então ela puxou para o pai. E eu quase não converso, então o João puxou para mim, entendeu? É totalmente ao contrário. E ele é totalmente ao contrário dela. Então, assim, você falou que homem, você perguntou para ela se homem dá mais trabalho? Não, lá em casa foi ao... Sinto dizer, né? Mas lá em casa foi ao... É porque depende da personalidade, né? Depende da personalidade. Depende da personalidade. Tem homens que são bem calmos e tem mulheres que são bem agitadas. E também depende da criação também, né? Como foi feita essa criação. E a mesma criação, né? Mas são diferentes. Já nasce, né? Eu acho que eles já têm É da pessoa mesmo. Já nasce com eles. O Gabriel é muito... agitado. É um furacão, igual a Priscila. Então, puxou pra tu, né, Gabi? Puxou pra tu, né? Porque o Jefferson é calmo. Puxou. E você, Alessandra? Quais são os momentos que você tem com a Rebeca aí? A Rebeca já com a mão na cintura. Eu tenho que implorar para ela sair comigo. Bora ali, filha. Sim. Bora ali com a mamãe. Olha, não vou te dar aquele negócio que você quer. Se você não for comigo. Mas gente, essa fase aqui, ó. Segue o conselho aí da sua líder. Não sai. Não, vamos ali comigo. Não, quero ir não. Ai, mãe, ai, não sei o quê. Tudo dela é ai agora. Eu falo a coisa, ela, ai, mãe. Não, eu e a Emily sempre foi assim, né, Emily? A Emily, desde mais novinha, a gente sempre teve esse relacionamento, assim, de estar juntas, de fazer as coisas juntas, de comprar roupas juntas, de aprontar juntas, né, de gastar juntas. Ela só quer sair quando tem interesse dela, né? Quando ela quer alguma coisa. Embora, mãe, embora. Eu falei, o que você está querendo? Não, a Emily, a gente sempre fez as coisas juntas, até mesmo arrumar a casa, limpar, varrer, fazer essas coisas. A gente sempre fez juntas, porque eu acredito, queridas, que nós precisamos ter relacionamento dentro de casa. Nós precisamos criar vínculos, né, com os nossos filhos dentro de casa. Eu sempre tive vínculo com a Emily e com o Sandro Lucas. Mas como as mães aqui estão falando, né? O Sandro Lucas já era... ele ficava muito comigo, conversava muito comigo, mas ele não era de lavar louça. Se eu falasse, Sandro Lucas vai lavar louça, era a maior briga do mundo, né? Ele não queria ajudar. Já vou. Você está esperando? Pode continuar, amiga. Senta na cadeira e fica, porque... Eu até desistia e ia fazer. E assim, todas as coisas dele também eram assim, né? Já estou indo. E nunca vinha. Mas assim, a gente sempre teve também assim uma amizade, porque a Emily sempre foi com o pai. Até para falar de namorada, ela ia falar com o pai. Você já viu isso? A gente tem todo esse relacionamento, mas ela ia falar de namorado com o pai. E o Sandro Lucas já era comigo, sempre foi comigo, mais apegado comigo. Tudo que ele ia fazer era comigo, era dinheiro, era compra, era qualquer coisa, era comigo. Mas a Emily tem essa característica de resolver as coisas com o pai. A Priscila também, é com o pai. É porque, assim, falar de namorado pro pai é bem diferente, não é? É mais fácil falar pra mãe, eu acho. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu falo mais com a minha mãe, principalmente assuntos pessoais, particulares, né? Essa questão, a gente vai amadurecendo, vai desenvolvendo. Mas eu sempre fui muito amiga do meu pai, de contar tudo pra ele. Tudo. Porque geralmente as meninas namoram o pai e os meninos namoram a mãe, né? Na verdade, é o primeiro namorado deles, né? Agora já o João Paulo é tudo comigo. Até a chave do carro, que é o carro que fica com o pai dele, ele pede pra mim. O São Lucas também era assim. O que ele era quer, tudo comigo. Ele nunca pediu nada pro pai dele, é tudo pra mim, ele pede. Aí ele tá com a chave, mãe, me dá a chave do carro, né? Pede pro seu pai, mas eu vou lá e pego a chave. Sempre tem assim, né? Sim, Alessandra, o que você estava falando? A importância da gente criar nossos filhos no caminho do Senhor, né? Sim.
Muito importante isso. Eu nunca tive dificuldade, nunca assim, qualquer empecilho de levar ela para a igreja. Bem pequenininha, né? Muita dificuldade com ela, mas nunca deixei de levá-la para a igreja. E hoje ela está no caminho do Senhor. Eu sei que ninguém é perfeito, né? Mas assim, eu louvo ao Senhor pela vida dela. Uma adolescente assim que eu não tenho que reclamar. Sim, né? Ela tem os probleminhas dela, né? Depois conversa. Ó, que eu estou elogiando muito. Assim, mas assim, dor de cabeça, assim, essa ela nunca me deu, não. Assim, de falar em namorado, de gostar de alguém. Eu já não chegou ainda, né, gente? Não chegou ainda. Mas olha, eu falo, eu vou vai chegar. Um dia eu brinquei com o irmão, estava conversando com ela, falei assim, irmão, depois a gente conversa, daqui 5 anos você pode vir conversar comigo, viu? Brinquei com ele, mas assim, realmente, é muito bom. E muito importante a gente estar ensinando os filhos no caminho do Senhor, igual a pastora falou, conversar, sentar, né, com eles. Porque eles começam a criar um mundinho deles, né? Sim. Adolescente, eles têm isso. E a gente está se observando, lá em casa não tem telefone dentro do quarto, não tem televisão dentro do quarto, hora de dormir. O telefone dela é em cima da mesa. Ela, mãe, eu dormir e vou. Então, ela pega o telefone dela, bota em cima da mesa, né, o celular. E é para dormir. O quarto é feito para dormir. Lá em casa, eu sempre falo, nós iremos ter uma TV na sala, porque família tem que brigar pela programação. Põe nesse canal. Aí o pastor põe no outro. Não quero esse não, eu quero aquele. Sabe por quê, queridos? Hoje, muitas famílias colocam os seus filhos, cada um no quarto, cada um com a TV, cada um com videogame lá dentro. Enfim, ninguém conversa mais, né? Ninguém fala mais. Então, a TV tem que estar na sala mesmo, para a família se reunir na sala, brigar pela programação. Brigar na família é importante também. Já pensou se fosse sem brigar? Não, tem que ter isso, né? E outra coisa, essa questão que a Alessandra falou, gente, é muito real. Criar os filhos com a base, princípios, é muito importante. Porque a Bíblia fala assim, né? Quando crescer, não se desviará dele. Eu me afastei da igreja. Quando eu saí de casa, eu passei 2 anos fora da igreja. E nunca teve um dia que eu fugi dos meus princípios, daquilo que eu aprendi. Né? Eu não estava na igreja, eu estava no mundo, mas os meus princípios, eu costumo dizer que eles permaneceram intactos. Então, quando você... não é obrigar seu filho a ir para a igreja, é ensinar. Eu costumo dizer que a fala convence, o exemplo arrasta, né? Então, assim, você tem que ser espelho. Não adianta. É uma fase que é difícil, né? Eu imagino que seja, que eu fiquei do outro lado. Mas eu nunca esqueci. Quando eu tinha um problema, eu estava afastada da igreja, gente. Mas quando eu tinha um problema, eu falava, não, como que minha mãe e meu pai resolviam isso? Não, peraí, eles oravam, então vou orar. Ou seja, exemplo, não foi a fala. Quando eu passei por muita dificuldade no meu relacionamento. Então, quando eu estava sozinha em casa, eu falava, o que minha mãe faria no meu lugar? Aí eu pensava. Aí eu falava, não, minha mãe agiria assim, ó. Minha mãe sempre agiu desse jeito. Entendeu? E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que admirei muito meu pai, viu, pastora? Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo, gente. Assim, eu tenho muita dificuldade de congregar longe deles, porque eles... eu vejo em casa o que ele prega aqui no altar. Isso, para mim, é muito importante, essa referência, assim, sabe? E um dia eu virei pro meu pai e falei assim... Todo aniversário meu eu falava, meu sonho é ter um marido igual ao meu pai. Meu sonho é ter um marido... Aí um dia meu pai virou para mim e falou assim, eu só sou o marido que eu sou porque eu tenho uma esposa igual a sua mãe. E aí foi o dia que eu entendi. Eita lapada, hein? Eu que tenho que mudar. Então foi o dia que virou uma chave em mim. Aí eu falei, não, então peraí, vamos lá, deixa eu reconfigurar. E foi quando eu comecei a admirar mais a minha mãe, porque eu entendi quem ela era. Então, assim, o exemplo dela, eu falo, gente, eu costumo falar, minha mãe hoje ela é vó, aí eu olho assim para ela, minha mãe tem uma rotina assim, ó, com a Esté, que eu que sou mãe dela não consigo. Aí, então, hoje eu tento em tudo. Então, sejam exemplos para os seus filhos, sabe? Não adianta. Meu pai e minha mãe, eles podiam me cobrar tudo, porque eles eram exemplo. Tudo que eles me falavam. Não, você está errada, eu te amo, você não mora na minha casa, mas você está errada. E eu olhava para a vida deles e eu falava, eu estou errada.
Então, sejam exemplos, criem os seus filhos dentro da igreja. E para você que é adolescente que está me ouvindo, não saia da casa do teu pai. E o preço que eu paguei. Não pague, não pague. Não vale a pena. Não vale, gente, não vale a pena. De verdade. Isso que é cresci muito, muito mesmo. Mas foi na proporção o que eu não sofri dentro da casa do meu pai e da minha mãe, eu sofri fora. Mas, então eu aprendi pela dor de verdade. Realmente eu aprendi pela dor. Sou muito grata, Era necessário? Mas eu quis, né? Então, como a Gabi falou. O preço. Paguei o preço e, nunca reclamei com Deus. Caladinha. Paguei o preço. Mas não saiam, aproveitem. Igual a Emily falou, hoje eu tenho a visão da Emily. E eu acho lindinho, né, gente? Porque ela é nova, ela tem essa visão. Porque eu vim ter essa visão mais velha. Né? Hoje eu não perco um momento com meu pai e com a minha mãe. Eu não perco. Não perco mesmo. Eu tô lá de segunda a segunda. Aí já tá aproveitando. Tô brincando. A Priscila falou algo muito importante. As mães querem que os filhos venham à igreja, mas não dão exemplo em casa. Muitas vezes a mãe vem para a igreja, mas é uma mãe em casa que briga, que reclama, né, que xinga, que faz coisas horríveis, e a criança fica assim pensando, meu Deus, para que minha mãe vai para a igreja? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem eu sou em casa. Você já parou para pensar nisso? Quem você é em casa? O que o seu filho faz? Eu lembro que eu trouxe uma pastora para pregar, alguns irmãos vão lembrar, uma psicóloga que ela veio aqui ministrar num congresso de mulheres. Ela era até de São Paulo, eu não lembro o nome dela mais. Acho que era Sandra, né, o nome dela. E ela falou algo que eu guardei no meu coração também. Ela disse que na casa dela, ela tinha modificado toda a casa, porque o sogro e a sogra tinham ido para a casa dela. E aí ela teve que adaptar a casa, né, e tudo. E ela estava passando um período difícil, porque não era fácil, né, ela ter que adaptar a casa dela para acolher o sogro e a sogra, que já estavam velhos e tinha que ajudar. E ela disse que estava passando por essa situação, mas ela disse que a filha falou assim para ela, mãe, a senhora está me ensinando a cuidar da senhora quando eu estiver velha. Ela disse que foi a maior lição que ela aprendeu. Porque, às vezes, nós não queremos cuidar, né, dos nossos pais hoje. Mas nós não estamos tendo noção que os nossos filhos estão vendo o que nós estamos fazendo, né? E eles vão fazer igualzinho conosco. É a mesma coisa quando você vem à igreja, não tem exemplo, e aí você em casa quer o exemplo do filho. Se você não é exemplo, como que ele vai ser exemplo? Como que ele vai servir a Deus se você não serve? Como que ele vai orar se você não ora? Como que ele vai ler Bíblia se você não lê? Não adianta cobrar. É o exemplo, como a Priscila falou, o exemplo arrasta. E se você quer ter um filho e uma filha bem-sucedida, faça. Não fique falando, faça. Porque a sua atitude de vir à casa do Senhor é igual a Sandra. Cadê a Sandra? Faz assim, Sandra. A Sandra é um exemplo para mim. Porque ela chegou aqui, as crianças eram pequenas, e embora às vezes o marido dela não venha, né, Sandra? Mesmo assim, a Sandra está aqui com todos os filhos. E é ela e os filhos. Ela vem para o protocolo, ela vem para a marmita, ela vem para a oração que marca. O Gustavo já é fruto, né? O Gustavo hoje vem sozinho, né, Sandra? Esses dias ele foi embora, a gente estava saindo, eu falei assim, Gustavo, eu te levo que eu vou para lá. Estava chovendo. Ele falou assim, não, eu vou na chuva. E ele foi na chuva. Ele já estava acostumado a vir na chuva, voltar na chuva, vir no sol, ir no sol, vir de carro, vir sem carro. Qual é a diferença? Não é? Ele falou, não. Eu falei, eu te levo, menino, vamos, tu não vai embora na chuva, não. Mas ele quis ir na chuva. Por quê? Porque a mãe vem. A mãe vem na chuva, a mãe vem no sol, a mãe vem nublado, a mãe vem de toda forma. Eu lembro uma vez, a Suzy tinha acabado de nascer, bem pequenininha, gente, tava um frio. Era bem nessa época assim, né? Tava um frio. E lá vem a Sandra, com a nenenzinha enrolada numa coberta. A menina tinha acabado de nascer, acho que não tinha nem um mês ainda. Vindo com a menina pro colo, pro culto. Eu falei, Sandra, minha filha, sua filha não tem nem um mês. Olha esse frio, a criança vai ficar doente. Tem nada não, minha irmã, tô indo pra casa do Senhor. E foi. Com a menina pequenininha, era a coisa mais fofa.
E é isso. Hoje eles vêm, né, Sandra? Hoje eles vêm com a Sandra, sem brigar, sem reclamar. E eles gostam de vir à casa do Senhor. Então, é o exemplo que nós vamos deixar. É o legado que nós vamos deixar. Qual o legado que você está deixando como mãe na sua casa? Na minha casa sempre foi: vamos para a igreja. Não tem outro lugar. Vamos para a igreja. Ah, estou cansado. Não tem cansaço. Vamos para a igreja. Né? Vamos para a casa do Senhor. Porque eu tenho a certeza de que, ainda quando eu estiver velho, pode ser que nem a Priscila, às vezes pode até querer um caminho errado, mas a palavra está no coração, né? Arrasta de volta, traz de volta. Porque vai dizer assim: eu vi a minha mãe indo, eu vi a minha mãe orando, eu vi a minha mãe lendo Bíblia, eu vi a minha mãe chorando, eu vi minha mãe na casa do Senhor, eu vi minha mãe lá no culto, todo domingo ela estava lá, com chuva, com sol, com vento, com tempestade, ela estava lá. Então, é isso que faz com que os nossos filhos também sejam bons servos de Deus depois, porque eles vão ver em nós servas. Agora, se você é aquela mãe: não, hoje eu não vou, não, hoje eu tenho que fazer isso, não, eu estou cansada, não, eu trabalho o dia inteiro, menino, tu quer o quê? Tu pensa que eu não tenho o que fazer para ir para a igreja? Já vi mãe falando isso, né? Como se a igreja fosse um lugar desocupado para você vir, ou que você só vem quando não tem nada para fazer, clube de diversão, né? Não tem nada para fazer, hoje eu vou para a igreja. A criança fica do mesmo jeito, queridos. Ser mãe... Oi? Pode falar, Rebeca. A minha mãe, ela me ensinou muito a ter a vontade de querer vir à igreja. Tanto que hoje em dia eu odeio faltar culto. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui cedo na hora. Eu odeio chegar atrasada, eu tenho que estar aqui. Quando eu não venho, geralmente eu fico muito triste, eu começo a chorar. Olha, por quê? Porque viu o exemplo da mãe, né? O exemplo arrasta. E nós precisamos ser essas mães. Se nós queremos que os nossos filhos sirvam ao Senhor, eles têm que ver isso em nós. Eles têm que ver essa paixão em nós. Se lá na sua casa você fala mal da igreja, mal do pastor, mal dos irmãos, você está ensinando ao seu filho não amar a igreja. Se você chega do culto para falar do que aconteceu, você está ensinando ao seu filho não amar a casa do Senhor. Mas quando você chega em casa dizendo: o culto foi uma bênção, Deus falou comigo, Deus ministrou o meu coração, Deus está fazendo coisas novas, eles vão aprender isso. E eles vão querer conhecer esse Deus. Eles vão querer fazer parte, né? Igual a palavra que o pastor ministrou domingo passado, vão querer fazer parte desse corpo. E vão se sentir pertencente desse corpo. Eu vejo os filhos da Sandra, o Gustavo, todo culto ele está aqui. Ele é responsável pela mídia, mas os meninos, e ele não falta. Ele às vezes vem até fora do culto, ele está aqui resolvendo, arrumando, consertando, porque eles foram ensinados assim, a amar a casa do Pai. Então, nós como mães, nós temos que deixar um legado. Qual legado você está deixando para os seus filhos? O que você está ensinando? Qual legado você está lançando lá dentro da sua casa? Nós somos mulheres que temos uma missão: transformar. Eu lembro que a pastora Eline sempre falava que os homens brincam de carrinhos, mas quando eles esquecem, eles querem brincar de carrões, né? De carros grandes, e querem ter famílias, mas as mulheres continuam educando e continuam ensinando esses homens, porque nós temos a missão de educar. Essa é a missão que Deus nos deu: educar os maridos, educar os filhos, dar continuidade naquilo que Deus nos deu para continuar fazendo. Então, nós temos essa missão de falar: não, nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos vamos servir. Porque quando ele vê você servindo, o seu marido também vem. Quando o seu filho vê você servindo, você... Oi? Oh, Deus leva. Então, nós temos essa missão e não devemos esquecer disso, queridas. Tá nas suas mãos. Talvez você esteja pensando assim: nossa, mas lá na minha casa está tudo bagunçado, está tudo errado, eu não sei o que fazer, sabe? Deus já te deu essa missão, está com você. Comece a orar e dizer: Senhor, como que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Porque você tem essa missão de transformar as coisas. Deus nos deu essa missão de transformar. E é fantástica.
Porque se os nossos filhos estão passando por algumas situações, se já estão adultos, não é porque você não fez mais, porque eles têm o direito deles quando chegar na maioridade. Mas enquanto tão pequeno, a responsabilidade é nossa. Fez 18 anos, quer sair, saiba, paga o preço, né, Priscila? Paga o preço. Confia. Mas enquanto estão pequenos, a missão é nossa. Deus vai cobrar de nós. Sim. E outra coisa, assim, essa semana eu assisti uma pregação, a gente estava conversando lá na casa da minha mãe sobre isso, né? Sobre deixar os filhos viver os processos. Não querer entregar tudo para o seu filho de mão beijada, assim, entregar e fazer por ele, sofrer por ele. Eu sei que a gente que é mãe, a gente tem esse desejo, né? Eu quero passar isso pelo meu filho. Não, eu vi uma pregação... Eu quero que ele sofra isso, né? Exatamente. E essa semana eu vi uma pregação, pastora, que me impactou muito. Estava falando assim, sobre 2 exemplos de filho na Bíblia. Primeiro exemplo, Adão. Deus entregou tudo na mão de Adão, tudo pronto. Aqui, ó, você só usa. A única coisa que você não pode fazer é isso aqui. E ele errou, deu errado, Adão deu errado, porque Deus entregou tudo de mão beijada para ele. E Jesus não. Quando Jesus desce à terra, Jesus viveu o propósito. E Deus deixou Jesus viver o propósito. E no final deu certo. Então, assim, eu nunca tinha tido essa visão. Eu assisti essa pregação e me impactou muito. Por quê? Porque, às vezes, como pais, a gente não quer deixar o filho viver o processo. E hoje, eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque os meus pais deixaram eu viver o meu processo. Então, foi difícil? Mas deu certo. Só o seu coração sabe, né, Nádia? Mas deu certo. Então, assim, que a gente possa aprender isso, a deixar. A gente está vivendo uma geração muito fraca, né? Muito, Mas por quê? Porque são filhos que os pais não deixam viver os processos, infelizmente. Entendeu? Então, deixe o seu filho viver o processo dele. Cada pessoa tem um processo. Tem filhos que vão ser mais conscientes e outros menos. Mas, sim, mas deixe cada um viver o processo. Eu acho que eu aprendi muito com essa pregação e eu queria compartilhar isso com vocês. Amém. E é isso aí, queridas. Vamos ficar de pé e vamos orar por essas mães e por esses filhos, porque são estações que vivemos, né? E precisamos estar pronta para cada estação. A fase de criar os filhos é ruim, a gente fica assim, não, meu Deus do céu, cresce louco para ver se, né? E aí, a cada fase que ele vai crescendo, ele vai dando um trabalho diferente. E a cada fase nós queremos que eles cresçam mais. E eu acho que quando cresce, você fala assim, ô Jesus, deveria ter ficado pequeno, não é assim? Ou era tão bom quando era pequenininho, porque pequenininho a gente estava ali no controle. Leva para onde quer, traz, né? Faz o que quer. Mas assim, precisamos nos adaptar a cada processo. É muito bom e devemos curtir cada processo. Hoje eu curto a fase da Emily ainda solteira, né? Porque logo, logo ela vai casar, então vai ser outra fase que nós iremos viver. Mas eu procuro viver cada fase eu procurei viver com os meus filhos. Claro que tem momentos que a gente se despeça e perde, né? Mas nós não podemos deixar essas fases passar, porque elas vão passar. E aí, depois que passa, não volta mais, gente. Aproveita cada momento, né? Gabi, como está com o dela pequeno, aproveita cada momento. Porque eu tenho certeza que ela já deve estar pensando, ai, meu Deus, quando ele casar, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Mas é assim, não faz. As fases vão passando e o que nós devemos fazer como mães é curtir cada fase e educar no momento certo cada fase. Porque se nós não educarmos no momento certo cada fase, vai dar problema lá na frente. Tanto para nós, como para os filhos. Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que nós pudéssemos orar nessa noite. Agradecendo ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos ensina, né? Porque nós não nascemos com o manual de criar filhos. Nós só temos o desejo de ter filhos, né? E quando temos... que ele nasce é o começo de aprender tudo. E você vai aprendendo a cada fase. Não tem como aprender antes. Cada fase é uma fase. Que o Senhor possa nos dar graça para viver essas fases. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo na tua presença. Quero te agradecer por essas mulheres, Senhor, que são mães,
Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria para elas em cada fase. Porque cada fase, Senhor Deus, são momentos diferentes, são momentos difíceis, são momentos que aonde não sabemos o que fazer, mas eu te peço, Espírito Santo, capacita essas mulheres para viver essas fases, Pai. Senhor, nos ensina, nos ajuda como cuidar dos nossos filhos. Senhor, também nós colocamos os nossos filhos nas tuas mãos, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, estar na tua presença, que eles possam crescer na tua presença, que eles possam, Senhor Deus, ser filhos, Senhor Deus, amáveis, carinhosos, ser filhos, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, ensiná-los a cada dia aquilo que o Senhor quer. Pai, eu te agradeço por esse tempo. Eu creio que cada uma dessas mulheres aprenderam muito hoje com as nossas experiências, porque as nossas experiências, Senhor Deus, falam mais do que palavras. Nós sabemos o que estamos vivendo em cada fase e temos muito a ensinar umas às outras, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, a ajudar outras mulheres a viver essas fases. Obrigado por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Eu agradeço as nossas amigas aqui, as nossas mães. Vocês podem descer umas por aqui, outras por ali. E eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. E uma coisa muito boa que nós devemos aprender é compartilhar uma com as outras, né? Essas fases. Porque tem várias mulheres aqui, cada uma está numa fase diferente. E é muito bom a gente compartilhar, porque filho dá trabalho, mas é bom. Quem aqui não quer? Todo mundo quer ter filho. Todas as mulheres querem ter filhos. Porque o Senhor nos colocou nessa terra para gerar mesmo, para gerar filhos, né? Nós não somos estéril. Deus nos deu essa missão e eu creio que se Deus te deu, Ele vai te capacitar. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. No próximo mês nós estaremos aqui de novo na nossa rede e que vocês possam ter um momento especial aí com as amigas de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridas.